tarde, sou Lidivânia Lima Pereira. Vamos discutir um pouco sobre o surgimento do cristianismo, né, que começou a se espalhar a partir de Jerusalém, depois em todo o Oriente Médio, acabando por se tornar religião oficial na Armênia em 301, da Etiópia em 325, da Geórgia em 337 e depois a Igreja Estatal do Império Romano em 308. E aí eu pergunto às minhas amigas, minhas colegas, né, Rafaela, né, psicóloga, e Rai, que está dando início aos estudos. A partir do século 380 surgiu uma nova religião, o cristianismo. Na atualidade, a crença nos ensinamentos de Jesus Cristo é comum, mas nem sempre foi assim. Quando Jesus era vivo, a 33 d.C., até aproximadamente o ano 470, os cristãos sofreram duras perseguições. Por isso, suas reuniões ocorriam de forma secreta, nas galerias e nos corredores subterrâneos construídos para abrigar os mortos, ou seja, nas catatumbas. O que você tem a dizer, minha colega, sobre o cristianismo Israel? Ao mesmo tempo, cada vez mais pessoas se convertiam ao cristianismo, especialmente pobres e escravos, que se voltavam para a igreja por acreditarem na promessa da vida eterna, no paraíso. O poder do cristianismo não podia ser mais ignorado. O cristianismo é uma religião centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, tais como apresentados no Novo Testamento. A fé cristã acredita especialmente que Jesus como Cristo, Filho de Deus. Constantino foi o primeiro a dar liberdade ao cristianismo no Império de Roma. Hoje o cristianismo tem um grande valor, pois muito tem se aproximado do caminho da salvação. Então o cristianismo continuará sendo uma religião, né, porém voltada aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva a ensinar sobre a palavra de Deus, a vinda do nosso Salvador. Então é importante a gente não esquecer quem foram os fundadores do cristianismo, né? E eu também apresento alguns livros, né, que nós vamos estar apresentando aqui, né? Nós temos aqui Só para Homens, um livro muito bom, né? Também, e outro livro mais indicado para aprender mais sobre o cristianismo, a Bíblia. A própria palavra do Senhor já nos ensina o verdadeiro cristianismo, né? É a Bíblia que traz esse conhecimento para nossas vidas, né? E o nosso maior preocupação com o cristianismo é levar às pessoas o conhecimento dessa palavra. E o cristianismo, muitos cristãos, eles passaram por muitas perseguições, né? Mesmo diante das perseguições, eles não desistiram de focar no cristianismo, que era a vinda de Jesus, focar mais nos assuntos voltados para Deus, né? Confiar mais em Deus, ter fé no poder do Espírito Santo. Temos que ter fé, porque o cristianismo é a questão de poucos, né? Acho que creio que poucos ainda faltam conhecer mais sobre o cristianismo. Mas Constantino, ele foi bem claro que ele acreditou que o cristianismo seria o melhor para todos, né? Onde ajudou pessoas fracas, pessoas escravos, levou a palavra de Deus a muitos escravos, onde foi possível ensinar eles o que era a liberdade de verdade. E eu creio que esse é um momento muito importante quando nós falamos do cristianismo. Vocês têm algo a acrescentar sobre o cristianismo? Como a gente leu aí, né, que sobre Constantino, que ele foi o primeiro a dar liberdade ao cristianismo no Império Romano. Foi o Constantino que abriu isso, porque eu acredito que tinha uma vertente muito fechada acerca do que era o cristianismo naquela época. E Constantino, ele foi o primeiro, ou seja, ele foi o pai do cristianismo no Império Romano. E hoje o cristianismo, como ela leu também, tem um grande valor, pois muitos têm aproximado do caminho da salvação.
hoje nós encontramos em vários lugares que a gente vai pessoas com liberdade de expressar sua religião, de expressar o cristianismo em si. E isso foi graças a Jesus, é claro que é o principal, todo o cristianismo, e a Constantino também, que deu a liberdade para o povo exercer o cristianismo. E nós temos um exemplo bem claro na Bíblia, né? Paulo de Tarso, né? Quando ele foi perseguiu a igreja, ele foi perseguidor, mas logo quando ele passou a ter conhecimento do cristianismo, ele no mesmo lugar onde ele foi perseguindo as pessoas, ele passou a levar a palavra de Deus. E hoje vemos que fora do Brasil há muitos lugares que tem pessoas que são perseguidas também por pregar a palavra de Cristo. E mesmo assim, mediante a isso, elas não têm negado a Jesus e têm continuado firmes por sua convicção que Jesus é o Salvador do mundo. Eu não estava nem sabendo que era... E para a senhora, Vidivone, o que você tem para nos dizer sobre os princípios básicos do cristianismo? Os princípios básicos do cristianismo é a doutrina, que é importante nós seguirmos uma doutrina, né? Temos também que ter comunhão um com o outro, né? A questão de evangelizar, de levar a palavra do Senhor também nos princípios. Entre outros. Isso mesmo. E um papel do cristianismo que a gente pode ressaltar aqui é que o cristianismo ele foi fundamental para organizar a sociedade e a cultura na Idade Média. Ele teve um papel central na manutenção da organização social e cultural do período medieval, ou seja, o cristianismo ele foi fundamental para a construção da sociedade medieval, porque, segundo o que estudamos, na Idade Medieval, eles não conheciam muito bem a religião. Eles tinham, por exemplo, eles tratavam as crianças como que as crianças fossem mini adultos ou que as crianças elas não tivessem vida, elas tivessem uma fase e passavam. E depois eles começaram a retratar as crianças como Cristo, como o menino Jesus e tal. E foi a partir daí que eles descobriram o cristianismo. E o cristianismo serviu para moldar esse povo. E não é diferente no dia de hoje. Nós vemos a sociedade em si, como ela está, e como o cristianismo influencia na vida das pessoas atualmente, para que elas obtenham uma mudança de vida no seu cotidiano e também no social, né? Para que eles venham ser transformados, né? Por Jesus Cristo, porque a palavra de Deus ela faz isso, ela transforma. Então o cristianismo veio realmente para ajudar a nossa sociedade de uma maneira mais clara e objetiva, né? Que é mudar a vida das pessoas. E você vê que antes para isso tudo se tornar, esse cristianismo desenvolver,